Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Skin the Game, o programa da Nord onde a gente fala sobre convicções de investimento. Hoje a gente tem um convidado para falar sobre Bolsa Global, o cenário macro externo, um cara que tem muita bagagem no mercado. Andrew Hyder, que é difícil de falar esse número junto, né? Ele é sócio fundador e CIO da WHG Asset Management, onde ele também gerencia o WHG Global Long Bias, um fundo que atingiu aí 5 bi de patrimônio com 4 anos e meio, né? Com um track record muito bom. É formado em economia por Harvard, iniciou sua carreira no Credit Suisse, passou pela Moon Capital, Calypso Capital, Verde Asset Management e Brasil Warrant. Tem mais de 20 anos de experiência no mercado e hoje lidera, então, a estratégia global de ações da WHG. E aí, Andrew, tudo bem? Tudo certo? Tudo bem, prazer, obrigado aqui por me ter aqui. Muito bom. Também deixar aqui o convite para vocês, o conteúdo da WHG no YouTube é muito bom, então se vocês tiverem oportunidade lá de seguir, assim, a gente aqui tem muito como referência o trabalho que eles fazem lá, né? A gente usa até aqui com muita referência para tomar as nossas decisões de investimento. Então, parabéns também pelo conteúdo que vocês fazem lá. Bom, legal, obrigado. Andrew, você tem uma visão muito privilegiada aí do que está acontecendo, principalmente nos Estados Unidos, dado que o teu mandato ali principal é surfar um mercado que por alguns está sendo já um hype de bolha, tem alguns exageros. Eu queria que você desse um pouco, começasse a nossa conversa aqui, dando um pouco do teu panorama do que hoje, olhando o macro global, né, antes de a gente falar de bolsa aqui especificamente, como está a tua cabeça? Né? A gente tem aí um governo Trump que causou uma série de novidades para o investidor global e tem causado uma dinâmica aí, bastante especial para as economias. E a gente tem, basicamente agora daqui para frente, um ciclo de corte de juros que deve ser bastante relevante, isso deve afetar o macro global de várias formas e deve, inclusive, continuar influenciando a Bolsa nos Estados Unidos. Então, queria entender um pouco de como está a tua visão do macro hoje, né? Até a gente depois entrar aí no detalhe de como é que está a tua cabeça mais para os ativos do portfólio. Eu acho que o mercado global sempre tem um monte de riscos, né? Se não tivesse risco, né, teria outro problema que seria o valuation, alguma coisa assim, né? Mas acho que a gente tem esses riscos geopolíticos, tem toda a volatilidade que o Trump trouxe, aí tarifa, desglobalização, né, tem esse risco agora do Fed também, vamos trocar o Powell por quem, como que vai ser esse novo mundo fiscal. Acho que tem todos esses riscos, a gente mostrou no overview que você falou, né, nas nossas lives, né, tem meio que essa parede, o muro das preocupações, o mercado sempre vai escalando essas preocupações, mas eu acho que no caso, né, que a gente vai falar muito hoje, acho que tem uma força que está dominando tudo, que está atropelando todas essas preocupações, especialmente quando você olha para a Bolsa ou quando você olha para o mundo inteiro, né, o grande assunto que importa muito mais que tudo isso que eu falei é AI. Né? Acho que é isso que o grande motor da economia, o grande motor da bolsa, fluxo de capital, tudo. Então, acho que é isso que é o grande foco. É divertido falar de política, que nem os brasileiros conhecem, né? Sempre legal falar de política, de guerra, dessas coisas, mas o que realmente está mexendo no mercado é AI. E aí, né, sei lá, vamos ter um monte de coisa aí para falar sobre isso, mas acho que é isso que deveria ser o foco no final das contas. Sim. Entendo, inclusive, como referência o muro aí das preocupações, né? O que você acha que ainda é um risco mais eminente? Me parece que assim, as tarifas ficaram para trás, acho que o mercado talvez exagerou demais em entender de como que essas tarifas poderiam causar um desequilíbrio global, mas, de fato, a gente ainda não conseguiu ver se ela vai ter algum tipo de impacto em inflação, né? Olhando um pouco para a política econômica do Trump, o que você imagina ainda que claro, a gente vai falar aqui muito sobre das oportunidades, mas dentro do balanço de risco, dentro desse muro das preocupações, o que você acha que ainda é algo para a gente monitorar, né? Que é algo que te tira o sono, vamos dizer assim, na parte macro? Acho que tudo tem que se preocupar, né? Então são riscos, né, reais, assim, né? Acho que tarifas, você falou que
né, o mercado se preocupou demais. Eu acho que teve um momento lá que o Trump não estava preocupado o suficiente com o mercado e com as implicações. Eu não entendia as implicações e estava cabeça dura realmente querendo ir com tudo nas tarifas. Acho que em algum momento, mas a ideia dele sempre era, pelo que a gente entende, meio que no começo do ano dar esse remédio duro para o mercado, para depois virar a página e começar na parte boa, que é fiscal e, né, e o Fed cortar juros, esse tipo de coisa. Então acho que sempre foi um pouco esse o plano. E quando ele viu que o mercado não estava aceitando bem, né, ele foi testando até o limite, chegou no limite, recuou. E, né, hoje em dia a gente está vendo um pouco essa diluição das tarifas, então concordo que no final das contas isso aí não é coisa que vai, né, fazer toda a diferença. Agora a gente voltou um pouco para essa volatilidade de Estados Unidos e China, mas é ele negociando como sempre, cria uma volatilidade no curto prazo, mas é ele negociando porque ele quer ter um deal que é com a China, que é um dos grandes legados que ele acha que vai ter. De abertura da China, né, um monte de coisa assim. Acho que o fiscal dos Estados Unidos e do mundo desenvolvido em geral é um grande risco para o mundo, né, uma coisa que a gente nunca viu antes e que não parece ter uma solução fácil, mas né, isso demora. A gente está falando no overview sobre como que AI, de novo, vai revolucionar tudo, incluindo, né, potencialmente crescimento do PIB, produtividade, e no final das contas, né, dívida PIB também. A gente viu isso nos anos 90. A gente está acostumado com um mundo onde né, as revisões de crescimento eram para baixo, a revisão de, né, gasto é para cima, dívida PIB é sempre pior, produtividade menor. Mas se você olhar os anos 90, era exatamente o contrário, né? Então, produtividade e, né, crescimento e dívida PIB que, né, era projetado no começo da década foi sendo revisado para o melhor e para o melhor e para o melhor, porque o PIB foi crescendo mais, né, mais produtividade, isso gerou mais arrecadação para o governo, então acabou que a dívida PIB foi sendo melhor. Então, dado o tamanho da revolução que a gente está falando aqui de AI, de repente isso é um problema que eventualmente se soluciona e que nem é tanto os governos. Então também é difícil ter uma convicção quanto a esse tema. Mesma coisa com inflação, né? Sim, se você olhar pelo, né, o livro-texto econômico, realmente, né, os gastos fiscais, o Fed cortando, economia saudável, deveria ficar preocupado que em algum momento vai ter inflação, mas a gente está vendo um mundo, que a gente pode falar um pouco mais daqui a pouco, que na verdade, né, o mercado de trabalho está muito fraco, né, housing, real estate está muito fraco, né, então acho que está claramente uma economia diferente do que era no passado e a gente acha que é o comecinho de AI também começando a afetar essas coisas também. Ainda tem normalização do Covid, né, tem um monte de coisa acontecendo, mas a gente não está com tanto medo aqui no curto prazo, né, dessas coisas, não. Quando a gente olha para a inflação nos Estados Unidos, né, tem alguns elementos ali da inflação que ainda parecem um pouco resilientes, né? Uhum. Existe, na tua visão, assim, algum risco para que esse corte que o mercado já oscilou entre não ter cortes mais rápidos? Eu acho que o mercado trabalha muito nessa expectativa, né? A verdade é que o Trump tem uma vontade muito forte de colocar uma pessoa que vai ser ali mais dovish para cortar mais juro, né? Você acha que tem o risco é mais para baixo, né? De talvez a AI ter esse efeito mais forte em reduzir os efeitos da inflação ali por conta de produtividade, alguma coisa? Ou se, por conta de todo esse problema que você tem nos Estados Unidos, né, de um fiscal, enfim, até mesmo a questão das tarifas, existe algum risco para o Banco Central americano não cortar esse juro que está tudo precificado aí, na tua visão? Bem, risco sempre tem, né? É difícil afirmar as coisas categoricamente, a gente muda de opinião, o mercado, né, muda rápido, mas a nossa cabeça hoje é que, na verdade, vai ser um ciclo longo e com fundamento para ter esse ciclo longo, né? A gente acha que o mercado, como eu falei, acho que o mercado de trabalho e housing estão bem fracos quando se olha a economia ex-AI, né? Então, acho que quando a gente olha para a economia como um todo, está saudável, o PIB crescendo quase 3%, a gente acha que isso meio que continua, mas a gente está tendo uma revolução industrial, que nem eu falei, né, uns investimentos assim, gigantescos, nunca antes vistos, que, né, estão impactando muito a economia. Então, se você tira isso, né, quem não está exposto a isso, e não é só os Estados Unidos, aqui é para o mundo, é uma lição para o Brasil, né, acho que todo mundo deveria estar focado nessa revolução, porque é para lá que está tendo fluxo de capital, é para lá que vem o crescimento, as grandes oportunidades da nossa geração,
E quem não está exposto a isso, na verdade, está sofrendo com o contrário, né? Um juros mais alto do que deveria estar, né? Pensa, né, dada a condição do resto da economia, né, deveria ter um juros bem mais baixo. A razão que o Fed não cortou até agora e está tão restritivo, eu acho que é porque a AI está segurando muito a economia. A gente vai ver o S&P no all-time high, essas coisas, aí o Powell fica meio... Pô, será que realmente deveria cortar tanto? Né? E tem tarifa, e sempre tem alguma razão para... Não parece ter pressa para cortar, mas na verdade essas outras partes da economia estão demandando muita pressa para cortar. Eu acho que isso está ficando mais e mais claro, né? A gente viu, né, um pouco esse soluço que teve recentemente aí com o crédito também nos Estados Unidos. Então acho que tem uns sinais, né? A gente está vendo também alguns stresses, né, pequenos por enquanto, mas, né, no mercado, né, tipo de, né, financing, né, LIBOR, SOFR e tal, saindo um pouquinho, né, da onde deveria estar. Então a gente acha que o Fed vai começar a agir, já entendeu que tem que agir, e enquanto isso não gerar uma grande inflação, ele vai fazendo, porque eu acho que tem que cortar muito assim, para a housing começar a acelerar ou para o mercado de trabalho realmente impactar, porque, de novo, acho que o que está acontecendo é uma coisa estrutural, então é uma dinâmica um pouco diferente do que a gente está acostumado no passado. Uhum. Nessa dinâmica, em algum momento desses últimos 12, 18 meses, né, passou a se duvidar, né, se o dólar perderia sua hegemonia, né? Houve toda uma discussão aí sobre uma nova ordem de fluxos globais, de que o investidor global deveria ter menos dólar em algum momento. Dá para a gente explicar um pouco da performance espetacular do ouro nessa história toda, né? Na tua visão, né? Assim, o dólar perdeu essa força toda, perdeu a hegemonia, está em risco, ou o dólar ainda vai ser o dólar dos últimos anos, vai ser o dólar dos próximos anos? Então, acho que depende, né? Você falou duas coisas que eu acho que são um pouco diferentes, assim, né? Tem muito esse consenso do dólar fraco, né, contra outras moedas, né? Acho que isso que a gente não tem tanta convicção, né? Acho que tem muito essa ideia, tem os grandes ciclos, o dólar valorizou muito, o dólar, quando você olha lá, tá caro versus história, né? Você olha versus o real, o euro, o ien, etc, etc. Mas aí a gente olha, tudo bem, legal, mas normalmente coisa cara tem uma razão para estar cara, coisa barata tem uma razão para estar barata, e a gente olha para frente, o que vai mudar isso? Se na verdade a gente acha que a grande tendência do futuro é AI, é basicamente Estados Unidos e talvez China, que muita gente considera uninvestable. Então nem conta, né, para essa conversa aqui. Né, acho que é mais você olhar, sei lá, qual que é a alternativa aos Estados Unidos? Você realmente vai comprar euro, se a grande tendência é AI ou ien ou peso mexicano, sabe? Eu acho que realmente isso está só começando, essa grande revolução. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto que, para alguém que não está olhando o mercado no dia a dia, no detalhe, fica até surpreso, mas o carrego que você tem para comprar o dólar é bem mais alto que as alternativas, né, de mercado desenvolvido. Até a França, que todo esse estresse teve recentemente, é quase 1% a menos que os Estados Unidos, o yield que você tem na França, ou na Itália, ou na Espanha. Crescem, né, no perspectiva de crescimento na próxima década é pior, fiscal... tenho menos convicção que vão fazer alguma coisa ali, e não é play de AI, né? Então, realmente, né, qual que é a alternativa ao dólar? Então, acho que esse que é o grande, né, esse é o grande empecilho para você falar, tipo, ter essa convicção toda. Claro que, né, o Trump quer um dólar fraco, então acho que ele vai botar alguém no Fed que vai ser dovish, que nem você falou, então, taticamente, pode ter alguns momentos que o dólar enfraquece. Acho que sim. No caso do Brasil, tem uma eleição, então o real pode fortalecer contra o dólar ou vice-versa, dependendo né, do que acontece. Mas eu acho que, né, o estrutural aqui, né, você pensa no fundamento, o fluxo, eu acho que continua os Estados Unidos sendo esse excepcionalismo americano, parece que está só começando e talvez acelerando aqui. Então acho que é um pouco, né, esse é o nosso ponto. Agora, dito isso, né, quando a gente fala o fiscal nos Estados Unidos, né, é ruim, né, no mundo inteiro está ruim, a gente acha que tem sim essa migração para ativos reais. Bolsa é uma delas, né, mas também ouro, né, o que tem subido muito recentemente, prata, né, todos, né, os metais preciosos, também, né, cobre, metais industriais também estão indo muito bem. Então a gente acha que sim, faz sentido numa carteira diversificada você ter um pouco de ativos reais também. Crypto também entra nisso, que é um tema, né, que vocês discutem aqui também. A gente acha que, né, no nosso portfólio, dependendo do momento, a gente também está olhando ativos reais como uma alternativa,
Mas o meu ponto é só nessa ideia que o dólar é fraco, depende contra o quê e qual que é a alternativa para isso, né? Acho que no caso, para dar um exemplo de cobre, né? Assim, cobre é muito importante para bateria, para carro elétrico, para robô, para o grid, né? Tudo que você precisa para esse novo mundo que a gente está entrando. Então, acho que é um ativo real que faz sentido, que vai ter muita demanda e que está com problema de oferta. Mas nem tudo é assim, né? Então, tem que pensar qual que é a alternativa ao dólar, né? Legal. A gente estava falando aqui um pouquinho antes de começar, né, que existe uma parte da economia americana que está indo super bem e uma parte que não está indo tão bem ou está indo até mal, né? Acho que está bem distoante até a performance de alguns perfis de indústria, setores lá dentro. Como é que você vê isso, né? E como é que tá, assim, como é que tá a tua visão em relação a setores diferentes, né? E a gente vai, obviamente, logo em seguida entrar na parte que está indo muito bem, que é a parte de AI, tecnologia. Então, acho que só para explicar a minha cabeça, né? Porque eu acho que, né, que a gente acabou de falar, todos esses riscos aí não me preocupam. Eu também quero deixar claro que quando eu falo que eu acredito que a AI está só começando uma revolução, também não quer dizer que é um céu de brigadeiro, que é só comprar o S&P, que os Estados Unidos está bombando e está tudo certo. Eu acho que, na verdade, toda revolução tem seus prós e contras, tem oportunidades. Eu acho que talvez diferente do Brasil, onde aqui tudo meio que vai na mesma direção, né? NTNB, e Bolsa e Real, se vai ter uma notícia boa de Brasil vai tudo junto, se é mal vai tudo junto. Acho que lá fora tem, né, não só todas as geografias, todos os setores, tem sempre uma oportunidade de alguma coisa. Eu acho que nesse caso tem esse evento gigante que está mudando tudo. Então eu só estava explicando, né, por que não me preocupo tanto, especialmente no curto prazo, né, com inflação, com fiscal, etc, etc. Mas sim, eu acho que tem grandes preocupações para ter nos Estados Unidos, não só para a economia XAI, que já vou falar que é a sua pergunta, mas até dentro de tecnologia mesmo não está tão claro, né, quem são os vencedores, quem são os perdedores. Em muitos casos, né, a Bolsa está com uma representação muito grande dessas empresas. Então, acho que isso é uma coisa que diferenciou o nosso fundo esse ano também. Então, só para deixar isso claro, mas só indo para a sua pergunta para começar. Né, eu acho que nem eu falei, né, eu acho que a economia está bem muito por esses investimentos gigantescos relacionados a AI, mas as outras coisas estão sofrendo. Quem não tem exposição a AI não só sofre porque o fluxo está indo para outro lugar, mas também está sofrendo com juros mais altos, né, e toda a consequência que você tem de estar numa economia que não está tão bem nas outras coisas. Então, sim, eu acho que parece que essa ideia de desemprego está só começando, né? Então a gente vê muita ação de consumo que no curto prazo os dados estão bem, que a ação não para de cair, né? Ou no setor financeiro também, no curto prazo está até bem e tal, mas a ação não funciona, porque está tendo um de-rating do múltiplo, né? O mercado falando, no médio prazo esse cara aqui não está tão bem posicionado. Real estate também é outra coisa, né? Tem esse sonho que o Trump talvez vai vir com algum estímulo, alguma coisa assim no curto prazo. Mas, de novo, acho que as coisas só estão piorando. Quando a gente olha a revisão de lucro, quando você olha o S&P, o Nasdaq, está bem, mas quando você olha, né, small caps ou qualquer coisa ex-AI, está uma boca de jacaré gigante, né, do resto, né, das empresas, estão na revisão de lucro para baixo ainda. Então, elas parecem baratas, né? Então, eu adoro falar isso, né? Coisa que parece cara, normalmente não está tão caro, porque tem uma razão que o múltiplo está alto, você vai ver daqui a alguns anos que estava barato lá atrás, e coisa que parece que está barata, na verdade, você vai olhar para frente e vai ver que não estava tão barato, talvez estava caro naquele momento, só tinha um múltiplo baixo. Então é isso que a gente vê muitas vezes, o múltiplo está baixo, mas o lucro fica sendo revisado para baixo, não cresce, e você vai ver daqui a 2 anos você ficou com o dinheiro parado, ou até perdeu o dinheiro, e é isso que talvez está só começando essa grande bifurcação que o AI está separando, né, os vencedores e perdedores, e pode ser um resultado extremo lá no final. A gente está só nesse comecinho, né, vendo aquela diferençazinha, falando, isso aqui andou demais, isso aqui caiu demais. Na verdade, isso aqui é o começo assim, dessa trajetória. Essa história do rotation, acho que vinha de uns 2, 3 anos atrás, né? E quem apostou nesse rotation aí está se ferrando até hoje, né? A boca de jacaré só aumenta. E dado que você tem agora uma nova história, uma nova dinâmica, essa boca de jacaré pode aumentar ainda mais, né? Então, acho que o jeito que a gente pensa meio como trader, né, no fundo, é que em algum momento vai ficar claro que essas coisas estão mal, talvez a gente esteja bem próximo desse momento, talvez já está acontecendo, e o Fed vai começar a cortar juros de verdade e o Trump vai começar a reagir fazendo mais estímulo. Já falou de housing, já falou até de dar cheque para o consumidor, porque está tendo tanta receita de tarifa, né, esse tipo de coisa. Acho que e ele quer bombar a economia para as eleições próximo ano dos midterms. Então, acho que tem um trade aqui em algum momento, sim, desse rotation.
Mas eu só queria organizar o pensamento um pouco da coisa estrutural e por que essas coisas estão acontecendo. Eu acho que talvez quando é meio contraintuitivo o mercado, normalmente é contraintuitivo o mercado, logo quando as pessoas perceberem, caramba, a economia está mal, é quando os policymakers reagem. A gente adora falar disso, quando as pessoas estão meio que ignorando os problemas, é quando você quer ficar pessimista, e quando o governo e bancos centrais estão finalmente agindo, é quando você quer talvez fazer esse rotation. Então, talvez vai ser contraintuitivo essa mudança, mas a gente acha que em algum momento vai funcionar o rotation. A gente pode até estar meio perto disso, mas tem uma razão que essas coisas estão largadas e tal. Legal. Hoje, de novo, toda a bolsa americana está muito pautada em AI, está muito pautada também aí na Mag 7, né? Dado que você tem um mandato aí de comprar ativos lá e você não é obrigado nem comprar AI, nem comprar o S&P, a performance do fundo de vocês foi espetacular aí desde a fundação, né? A gente está falando aí de mais 150% aí contra um índice que deve ter dado o quê? Metade disso, né? Hoje, como é que está a tua cabeça em relação a isso, né? Assim, o que você hoje tem no portfólio que você fala assim, putz, tem isso aqui que eu ainda acho que tem muita coisa para andar, ou esse perfil de empresa, esse perfil de setor, e esses consensos aqui eu prefiro ficar fora porque eu já acho que não faz tanto sentido. Então acho que nem eu estava falando antes, meio que dentro desse mundo de tecnologia, se a gente acha que AI é a grande evolução, um ano atrás, se eu estivesse no podcast aqui com você, eu ia falar, qual que é o play de AI? Keep it simple, assim, compra as mags, são plays de nuvem, vai ter dado pra caramba, eles estão bem posicionados nas verticais deles, são gigantes, gastam muito capex, então vão conseguir pegar as oportunidades que vêm por aí. Eu acho que esse ano foi o grande ano onde não foi bem isso, O mercado começou a separar as coisas, Então a gente vê algumas mags lá, tipo Amazon, que está meio de lado o ano inteiro, Meta e Microsoft estão meio de lado desde o último resultado, que foi fantástico, ainda assim a ação não consegue subir. E eu acho que o mercado está vendo muito que algumas dessas empresas, quem são os grandes vencedores, talvez é OpenAI e Anthropic, por exemplo. Então, qualquer empresa que é relacionada a OpenAI e Anthropic, esse ano bombou. Então, sei lá, dar um exemplo, Broadcom, que faz os chips customizados, que agora acabou de pegar esses dois clientes, uma empresa que andou muito. Outros semicondutores, tipo empresa de memória, que realmente é um dos grandes gargalos aqui, que vai demandar muita memória, tão bem posicionadas, andaram muito. Empresas de industrials que fazem turbina a gás, porque tem muita demanda para data center, esse ano continuaram andando. Ou empresas que a gente falou no nosso último overview, SoftBank, que é um grande acionista da OpenAI, então nos poucos jeitos de mercado público que você pode ter exposição à OpenAI, também funcionou muito bem, mas não está claro que nessas mags são as grandes vencedoras no final das contas, não só contra a OpenAI e a Anthropic, mas também contra os chineses, em muitos casos. Então a gente fala, Tesla vai ser um líder em robótica, Não sei, os chineses estão muito bem posicionados em robótica, vai ser um mercado que vai incentivar muito isso, são low-cost producers, tá tendo muita atividade de IPO, de coisa assim lá também, tem vários suppliers até para o robô da Tesla, Optimus e tal, então de vez em quando é mais fácil você investir lá, porque não está claro quem vai ganhar, e também tem empresas privadas que estão muito bem posicionadas nos Estados Unidos. Então, eu acho que essa competição com tanto empresa privada quanto com a China, e se o modelo vai ser aberto, fechado, esse tipo de coisa, acho que as pessoas estão vendo, pela mesma razão que a oportunidade é gigante, é existencial, Meta, Amazon e Microsoft e, ficam aumentando o capex todo trimestre, muito além do que todo mundo imaginava. Mas isso quer dizer que sim, a AI está só começando, a AI vai ser gigante, mas será que esses caras vão ser os vencedores? Eles estão gastando tanto porque eles sabem que se eles perderem essa batalha, eles estão ferrados. Então acho que esse é um pouco o risco assim, que eu vejo para a Bolsa, um dos grandes. Eu vejo dois grandes riscos. Um é que essas grandes empresas não são as vencedoras e que esse mundo ex-AI realmente está indo muito mal. Que a gente está só começando a ver o impacto disso. Acho que talvez, como eu falei, talvez o Fed, o governo consegue aliviar um pouco aí, pode ser um rotation em algum momento e tal, mas acho que estruturalmente também demora para esses impactos serem sentidos na economia. É difícil saber se o desemprego está piorando realmente por causa de AI ou por causa de outras coisas. Tem muita análise que vai para as duas direções, mas acho que faz sentido achar se a gente vai ter bilhões de novos trabalhadores virtuais entrando no mercado de trabalho,
né, isso vai ser um problema, né, para muitas carreiras, assim, né? Então, você vai ter self-driving cars, self-driving trucks, né? Pensa tamanho desses mercados aí, então a gente pode ter uma mudança grande, assim, no mercado de trabalho, no mercado de real estate, tem várias coisas que está só começando e isso me preocupa, assim, né, para várias partes do mercado. De Mag 7 que você já teve na carteira e você não tem mais porque você acha que perdeu um pouco essa simetria aí de valor? A gente já teve todas as Mag 7 na carteira em algum momento, desde que a gente começou o fundo, 4 anos e meio atrás, e hoje a gente não tem, só tem uma, na verdade, por um trade, então acho que as outras a gente está muito pouco em Mag 7. Esse ano, Mag 7 acho que correspondeu a muito pouco do resultado, a gente está dando 40 e poucos % no ano, e fora alguns, a gente pegou essa reversão de Google, né, que era um perdedor para um vencedor, isso foi bom. Mas das tradicionais que todo mundo adorava e tal, desde o ano passado, a gente pegou um pouco o resultado de Meta, que é uma que a gente adorava, talvez era a nossa maior vencedora né, da carteira desde o começo, até recentemente, e é uma que a gente pegou pouco esse ano, eu acho que tem alguns desafios meio existenciais, por mais que os resultados no curto prazo a gente acha que vão ser fantásticos, assim, acho que, né, vamos ver, mas tudo indica que está incrível o business, né, está executando muito bem, mas é mais essa questão de médio prazo, assim, né? Pô, OpenAI, né? Só para listar os problemas, né? OpenAI fez várias parcerias com empresas de e-commerce, né? Então você fala, para a Amazon, se você começar a comprar coisa dentro do aplicativo, você não vai para o site deles, que tem todo o advertising, que responde por muito, né, do lucro deles, obviamente, e você não precisa da Amazon mais no ecossistema deles. Só a parte de e-commerce, né? Aí a parte de nuvem, né, legal, que Azure tem esse relacionamento com o OpenAI, né, que é da Microsoft, só que agora que o OpenAI está reestruturando o business, né, eles têm feito muita parceria, né, com Stargate, que é chamado o grande projeto de infraestrutura dele, que é com Oracle, né, e SoftBank também, ou com o CoreWeave, ou basicamente montando a própria infraestrutura deles, que vai ser um tamanho assim ridículo de grande. Será que em algum momento eles não precisam mais tanto da Azure? Né? Então, e a mesma coisa para a AWS, que é da Amazon, né, se vai ter um grande player que vai ter essa nuvem, de repente a nuvem deles vira mais um commodity ou não é o grande cara que está crescendo tanto. Né, Oracle, por exemplo, está crescendo muito mais esse ano e está, né, de falar, mas o preço é pior, a margem é pior, mas daí eles estão capturando o crescimento e não os outros. E até para mídias sociais, né? Então, né, OpenAI lançou esse Sora, né, nos Estados Unidos, que é o aplicativo mais downloaded, né, nos Estados Unidos agora nas últimas semanas, ainda não chegou no Brasil, mas a demanda está impressionante. É só o comecinho assim, dessa entrada né, em mídias sociais, que nem eles anunciaram também um browser, né, agora, né, para competir com o Google, né, fazer um search lá do OpenAI, então acho que eles vão querer meio que entrar em tudo, e até Apple, né, acho que eles compraram o business do Johnny Ive lá, que é o cara que fez o design do iPhone, que era o brother ali do Steve Jobs, visionário, etc. Eles compraram o business deles porque o Johnny Ive e o Sam Altman têm essa visão que no futuro você não vai ter um telefone que vai ser o seu portal para o mundo, meio que vai ser esses interconnected devices, né? Então não sei se vai ser um óculos ou meio que um AirPod da vida, que talvez se conecta com alguma coisa que você tem no bolso, mas, né, tipo uma bateria, né, não é uma coisa que você fica, né, usando, e você vê o mundo assim, interage com o mundo, e se o OpenAI, se o ChatGPT é o teu, né, sei lá, cara que sabe tudo da sua vida na física, é o chat da tua vida, né? Sua secretária, seu tudo, né, seu terapeuta, seu tudo, você vai falar, né, toda a barreira de entrada da Apple, que você está no ecossistema dele, tem todos os aplicativos, tem, né, tudo funcionando lá, está acostumado com aquilo, mas daqui a pouco talvez a coisa mais importante vai ser o ChatGPT para você, e aí você vai comprar o hardware que usa o ChatGPT. Então essa que é a aposta deles. Não sei se eles vão ganhar ou não, acho que a Apple também tem muito dinheiro, pode ser uma parceria com o Gemini, que é da Google, que está fazendo um catch-up bom também. O ponto só é que não está claro quem que vai ganhar essa corrida no final e, né, pode não ser uma das grandes empresas e aí, né, isso é bem ruim, né, para essas empresas e que tem peso grande na bolsa. Sim. Você acha que das Mag 7 a que está mais sob risco, então, seria a Amazon, ou tem alguma outra que você acha que está mais sob risco? Assim, se você pudesse falar assim, putz, cara... Então, a gente não está pessimista que eles vão colapsar necessariamente, claro. É mais tipo, não estou tão otimista com o upside. Então, não me preocupa tanto o valuation da bolsa, a gente pode falar disso também. O que me preocupa sempre é o fundamento das empresas. E quando eu olho as perspectivas aqui de médio prazo, acho que tem muito risco agora nesses caras.
Eu diria que as três, Microsoft, Amazon e Meta, me preocupam, Apple também. A Apple não tem nenhum plano para AI direito, né? Mas pô, eles meio que sempre dão um jeito, eles são gigantes, eu acho que eles podem fazer uma parceria com algum desses modelos. Mas sim, eu acho que todos eles me preocupam. Assim. E vamos falar um pouco sobre valuation. Eu estava até fazendo hoje um evento aqui com jornalistas, né? Parece que as pessoas aprenderam, né? Acho que o papagaio fica na Faria Lima, ele aprende a falar algumas palavras, né? Uma bolsa brasileira tá barata, a outra a bolsa americana tá cara, né? Sempre difícil essa conversa com o cliente, porque eles estão, né? Todo mundo fala isso, é uma religião aqui. E o que eu falo para as pessoas é que é o seguinte, né? Como é que você analisa se um ativo tá barato ou tá caro, né? Se você olhar para o múltiplo corrente ou até mesmo o múltiplo forward, né? Tipo, quanto que o preço-lucro da bolsa hoje do Brasil é 8 vezes. E da Bolsa Americana é 20 e tantos. Quanto está hoje? 20, pô? 22. Historicamente a Bolsa Brasileira negocia a 10 ou 11 e a Bolsa Americana negociou a 16, 18. Né? Então você está historicamente cara e aqui historicamente barata. Só que aí o que eu explico para as pessoas é que o historicamente do Brasil, você basicamente está comparando as mesmas empresas, porque há 10 anos o Ibovespa era exatamente igual. Até piorou, né? O Ibovespa de 20 anos era mais ou menos igual, de 10 anos também, atualmente ainda é isso, né? Ou seja, você está comparando a mesma coisa e ele está, de fato, barato comparando a mesma coisa, mas isso não significa muita coisa do ponto de vista se comprar barato hoje só vai te dar, de alguma forma, algum colchão, alguma margem de segurança, mas isso não significa, vai depender de uma série de fatores para saber se você vai ganhar dinheiro no futuro. E nos Estados Unidos, falar que a bolsa está cara, né, é uma forma muito simplista de não entender o que está acontecendo lá. Afinal de contas, a bolsa dos Estados Unidos de 20 anos atrás não tinha a maior parte dessas Mag 7s. A de 10 anos atrás tinha, mas eram empresas com uma maturidade muito diferente, né? Eram empresas que estavam apostando mais em tecnologia do que AI, vamos dizer assim, né? Dentro de cada um dos seus nichos, e empresas que estavam crescendo muito, mas que não estavam gerando caixa, não eram, né, lucrativas até. Hoje elas são lucrativas, crescem muito, né? E estão ditando o que vai ser as tendências seculares do nosso mundo, né? Então, como que a gente explica, né, para as pessoas que estão em casa de que, assim, beleza, tá caro em termos de múltiplo histórico, mas provavelmente é porque tem muita coisa por trás dessa história aí, né? Então, como que você explica, assim, para uma pessoa que está em casa que, assim, pô, a Bolsa Americana tá cara, mas ainda assim é para comprar? Então tá. Vários jeitos. Eu até trouxe um slide aqui, que a gente mostrou no overview ano passado. Se quiserem compartilhar, depois eu peço para você botar lá. Não vou saber os números de cabeça, mas eu falo a ideia dele. Mas antes de entrar nesse slide, vou começar com uma coisa que a gente falou no último overview mês passado. A gente voltou no passado, acho que 2 anos atrás, 2 anos e meio atrás, e olhou NVIDIA, né? NVIDIA estava tradando a 40 vezes PI na época. Então, fala, 40 vezes, está muito caro, já está muito no preço, AI e tal, era bolha, etc e tal. Aí você olha para frente, quanto que cresceu esse lucro e quando foi revisado para cima o lucro. Se você pegasse aquele preço da NVIDIA com lucro, né, próximos 12 meses agora, a NVIDIA daquele preço estaria treinando a 8 vezes PI, na verdade, porque o I aumentou tanto crescimento quanto revisão para cima. Se você pegar as small caps brasileiras no mesmo momento, 2 anos e meio atrás, estavam treinando a 8 vezes PI. Então a NVIDIA estava 40, eles estavam a 8. Na verdade, a NVIDIA estava a 8 e a revisão de lucro foi caindo, né, porque o tempo foi passando e a revisão de lucro foi caindo. Eu acho que essas empresas caíram uns 40% no período. E ainda assim, hoje está 8 vezes PI, porque o lucro foi revisado para baixo em 40% também, igual preço. Então, acho que esse é o ponto, esse é o primeiro ponto, né, que nem sempre o múltiplo indica o que é o fundamento. O que você falou, né, eu acho que outro ponto que é importante, que é o que essa página, esses gráficos vão mostrar, é a composição do índice. Né? Então, se você olha o índice do S&P 20, 30 anos atrás, a proporção de empresas que eram inovadoras, inovador, o que você quer dizer? Quer dizer que tem um retorno sobre capital investido alto,
não são muito capital intensivos, né? São asset light, que se chama. Então, essa é meio que a empresa ideal, né? Cresce, não precisa investir muito capital, tem retorno sobre investimento, né, alto. E essas empresas eram, agora não sei de cabeça, eu vou mostrar depois para vocês, mas tipo 15%. E hoje em dia é tipo 60%, 70%. Então, e as empresas que eram capital intensiva, economia velha, que não cresciam, essa empresa de petróleo, banco, esse tipo de coisa, tem múltiplo baixo, caiu muito a proporção no índice. Então, como você falou, não só né, novas empresas que não existiam, essas empresas que performaram bem foram aumentando o peso na bolsa, mas acho que a coisa mais interessante de todas, que não se fala tanto, é que também as mesmas empresas que eram listadas antigamente, que ainda são, viraram outras coisas, né? Então, o McDonald's dos anos 90 era uma empresa que tinha restaurante, né? Que era capital intensivo. Aí você tem uma recessão, o cara se ferra porque ele tem alavancagem pra caramba no restaurante, você tem essa alavancagem operacional quando a economia, né, cai, porque você tem todo esse ativo, né, fixo de ser dono de restaurante. As empresas de hotéis eram a mesma coisa, empresas de tecnologia, eles eram donos de plantas que faziam manufacturing mesmo, né? Então todo esse lado de desglobalização que os Estados Unidos perdeu, né? Sei lá, essas plantas e tudo isso, na verdade que essas empresas viraram empresas meio asset light. Então hoje em dia, né, o Hilton ou o McDonald's ou sei lá, esses caras são business de marca. Ele só, né, ele é um franchise que tem outros caras que estão construindo os hotéis e restaurantes, sei lá o quê, então esse cara não tem muita volatilidade. Então o múltiplo desse negócio é muito mais alto do que era antigamente, com razão. E isso vale para o setor de industrials também. Antigamente era empresa que tinha planta nos Estados Unidos, com sindicato, né, com um monte de problema de governança, etc, etc. Hoje em dia são empresas tipo de serviço, que tem um retorno sobre capital investido muito maior, né, a composição dentro de industrials, o que era industrials, o que é industrials hoje mudou muito. Então, outro jeito de você ver isso é você olhar o Equal Weighted S&P, né? Tem 500 empresas no S&P. Se você pegar o peso igual dessas 500 empresas, hoje em dia está tradando a 17 vezes PI. Se você olhar a média histórica, é meio que 16,5 a 17. Então, né, se você ajustar pela composição, isso aí ainda deveria ser mais caro do que o passado por todas as razões que eu acabei de falar, porque a mesma empresa é muito melhor hoje que era antigamente, né, foram substituindo empresas novas deram IPO, etc. Mas ainda assim, no Equal Weighted S&P está meio em linha com o histórico, que não me parece tão alto, 17 vezes, dado, né, tudo o que está acontecendo nos Estados Unidos, S&P, etc. Então, acho que realmente, né, você pega desse 17 para o 22, é realmente só o peso das grandes empresas. A gente nunca teve essas large caps crescendo tanto, né? Empresa que cresce receita duplo dígito ano contra ano, normalmente quando você chega numa empresa, você é a maior empresa do mundo, você não consegue crescer tanto. Então, uma aberração histórica, né? Antigamente, sei lá, era Exxon, Citibank, coisa assim, que eram as maiores empresas, esses caras não cresceram muito. Hoje em dia você pega essas megas, estão crescendo muito, muito mais. Esse é outro ponto. As pessoas gostam de falar de concentração do índice. A gente mostrou no overview, né, que quando você está tendo essas revoluções históricas, que na verdade, né, a tecnologia está com peso até pequeno versus o histórico, quando você estava no auge do petróleo nos anos 70, ou no auge de industrials, né, tanto acho que na década de 50, quanto, né, quando estava construindo os railroads lá atrás, o peso que essa empresa tinha no índice era maior. Também quando teve, né, os bancos lá, JP Morgan, no auge dele lá no final do século XIX, também os bancos também eram um peso maior. Então, não é uma coisa tão absurda ter um peso tão grande, né, nos setores que está tendo a grande revolução. Qual que era o último ponto que eu queria falar disso? E também tem outro jeito que as pessoas falam que é caro, que é essa ideia do equity risk premium, né? Que você fala, relativo a treasury, né? Então, poderia, que nem no brasileiro, fala, posso deixar meu dinheiro no CDI versus bolsa. Então, nos Estados Unidos, você olha, versus treasury, né? O que eu poderia receber versus a bolsa. Então, você faz o PI invertido, que é o lucro sobre o preço da ação, então é meio que o que você está tendo meio de carrego nesse negócio, versus o que você tem de carrego só segurando a treasury. E hoje em dia está comprimido essa diferença, porque o PI está mais alto e a Treasury também deu uma normalizada. Mas o que a gente faz, a gente fala, cara, eu acho que tem vários problemas aqui nessa conta, né? Primeiro, que eu acabei de falar do S&P, a composição mudou muito versus o histórico, e também a Treasury hoje em dia está no valor, né, ok, tem um juro real e tal. Porque se você compara com 10 anos atrás, o juro real era negativo nos Estados Unidos, né? Então, quando você fala o equity risk premium antigamente era bem mais alto, até 10 anos atrás, quando tinha essas empresas de tecnologia, que nem você falou, na verdade, né, parecia que estava barato,
porque a Treasury estava muito, muito cara. Estava uma bolha em Treasuries com yield baixíssimo, né? Um juro real negativo. Então, se você fizesse aquela conta qual que era o justo, o S&P ia tradar, sei lá, 80 vezes PI. Não ia tradar 80 vezes PI. Então, o jeito que a gente gosta de olhar é, vamos olhar o Equal Weighted S&P Equity Risk Premium, que aí se ajusta essa composição um pouco, pelo menos. E vamos olhar a Treasury quando ela não estava nessa bolha que foi da Lehman até o Covid. Então, se olhar o período pré-Lehman, né, quando o juro real nos Estados Unidos era parecido, a Treasury era parecido do que era hoje, bem parecido. Você pega o S&P da época, né, que é bem parecido com o nosso Equal Weighted S&P hoje em dia, o Equity Risk Premium era igual, era idêntico, 2% era exatamente o que era. A gente tem um gráfico disso que a gente pode mostrar também. Então, pra gente, eu não acho que assim tá nenhuma coisa maluca, eu acho que é só o jeito que você olha a coisa. E o Brasil, ao contrário, né? Se você olha essas empresas inovadoras no Brasil, inovadoras, né? Tipo, 10 anos atrás você tinha Magalu, tinha, sei lá, várias aí, Via Varejo, tinha umas coisas assim que eram importantes na Bolsa, Natura, sei lá o quê. E hoje em dia, o que cresceu na Bolsa, né? Foi Petrobras, Eletrobras, né? Itaú, então coisa de bancos e estatais e empresas de commodity é o que aumentou, exatamente coisa que é de múltiplo baixo. Então a composição do índice do Brasil foi exatamente na contramão dos Estados Unidos, então se você só decompor isso para o passado, talvez esse 10 para 8 é só composição, basicamente, né, que a gente mostra também. Então acho que essa é a falácia desse argumento. Da Bolsa tá ainda cara, né? Como é que você consegue separar hoje do que está acontecendo em AI nos Estados Unidos, do que é hype, do que é bolha e do que é oportunidade, dado que você está sendo bombardeado o tempo todo? Tem alguma coisa dentro desse mundo, assim, você fala assim, putz, em AI eu gosto mais de teses mais parecidas com isso, e aqui eu tô vendo que, assim, putz, só tem hype, é uma coisa que eu fico longe. Então, acho que qualquer grande revolução que tem, né, tantas oportunidades, vai ter alguma coisa que sai do controle. A gente viu esse ano, né, todo mundo gosta de falar mal de pessoa física e tal, mas esse ano pessoa física é quem está ganhando muito dinheiro nos Estados Unidos, quem comprou no low ali do Liberation Day do Trump, os hedge funds ficaram com medo, reduziram a exposição, etc., não pegaram tanto a volta, então estão underperformando bastante, então acho que eles pegaram essa munição, também ganharam muito dinheiro com crypto nos últimos tempos, então aí entra um tema novo, né, por exemplo, agora de energia, que aí tem algumas empresas, ou né, rare earth, né, minérios críticos, né, que também estão um pouco na moda, e tem algumas empresas que não são provadas ainda, que sobem 100% no mês. Na China tem uma coisa parecida, né, esse tema de robótica, tema, né, também de rare earth e tal, tem algumas empresas que subiram, né, muito esse ano, né, mais de 200%, e aí são empresas que estão bem posicionadas, mas talvez o valuation já está meio demais, assim. Então, para a gente prefere, né? O jeito que a gente pensa é tipo, valuation é a última coisa que você olha, porque senão você vai ficar filtrando só a empresa ruim, né? Você olhar a empresa ruim. A gente faz o contrário. A gente, o que são as coisas que a gente gosta, o que a gente acredita, o que está acontecendo no mundo e tal. Aí no final você fala, pô, e o valuation? Agora que eu entendi que esse negócio está muito bem posicionado, vai crescer pra caramba por vários anos, de vez em quando o múltiplo parece alto, não está tão alto, está barato a empresa. Mas tem muita coisa que, na nossa opinião, virou bolha, que é difícil de justificar. E a gente fica longe disso, sim, tem várias, assim, hoje que isso aconteceu, especialmente no último mês, 2 meses, né? Acho que vários hedge funds tentaram shortear essas empresas, quebraram a cara, porque teve um short squeeze, assim, gigante, mas tem muita coisa nesse mundo aí, meio de, né, commodities, com coisa, né, de interesse nacional do Trump, com energia também, né? Então isso a gente acha que ficou um pouco demais. Legal. Tem um outro assunto que acho que também vira e mexe aparece, que é o quanto essa vantagem competitiva dos Estados Unidos em AI pode ser confrontada com a China. A gente viu até alguns movimentos relevantes no mercado, né? Assim, em alguns lançamentos de alguma AI, um chatbot na China, fez com que ações dos Estados Unidos caíssem, enfim. Como é que você vê a China correndo contra, né? O quanto, de fato, essa exuberância... Vou tentar fazer a pergunta melhor, né? Assim, nos Estados Unidos você tem abundância de capital e tem as melhores cabeças do mundo, né? Onde estão as pessoas mais inteligentes, mais competentes, né? A China, é verdade, que também tem muita gente inteligente e também abundância de capital, né? Como que termina esse jogo, né? E como que o investidor hoje, né? Você, principalmente um gestor que está ali tomando decisões, principalmente
olhar os riscos, né, de quanto aquela empresa que você está olhando gosta do negócio, acho que tem crescimento no futuro, está num valuation legal, mas como tentar entender quais são os riscos que podem vir, né, de uma China que não é um mercado que você consegue acompanhar tão bem às vezes, né? Não, acho que esse é um dos grandes riscos de médio prazo, né, para a Bolsa Americana, para todas essas tendências, se eles perderem a batalha com a China. Acho que o Trump está super focado nisso, é a prioridade número 1 dele, mas é um grande risco, né? Acho que nem você falou, teve esse DeepSeek moment lá no começo do ano, né, que basicamente os modelos de AI na China são abertos, né? Então, nos Estados Unidos são fechados, você tem que pagar para usar e tal, e lá na China basicamente a tendência parece que vai ser aberto, então não importa tanto quem vai ganhar essa corrida, que nem nos Estados Unidos quem ganhar, tipo eu estava falando do ChatGPT, da Anthropic, hoje em dia estão na frente, né, um para consumo, um para enterprise. Eu acho que esses caras podem criar um ecossistema totalmente novo que pode disrupt várias empresas. Na China, eu acho que talvez o ecossistema pode ser preservado, então a gente gosta das large caps na China, porque não é tão importante quem que vai ganhar essa corrida de modelo, assim que a gente está investindo. Mas sim, para a sua pergunta, eu acho que no médio prazo, né, o que importa? Eu acho que ter energia abundante e barata é uma das coisas mais importantes. A China está investindo nisso, assim, mas, sei lá, múltiplos, né, do crescimento do que os Estados Unidos têm. Eu acho que nem eu falei, eu acho que ter um modelo barato ajuda você, né, espalhar AI pela economia inteira também. Também é um foco deles, acho que nem você falou, eles têm, né, uma mão de obra qualificada especialmente para coisas de tecnologia, etc, etc. Mas os Estados Unidos ainda está muito na frente, né, em semicondutores, software e tal, e eu acho que, né, por enquanto parece que está na frente da China, mas é uma guerra, né, grande. Eu acho que onde a China pode estar melhor posicionada são nas aplicações de AI, que a gente falou. Então você pensa robô, né, esses smart glasses, sei lá, drones, sei lá, vai pensando tudo que pode ser usado com AI. Acho que a China sempre fez um manufacturing mais barato, eficiente e tal, carro elétrico, né, carro autônomo. Então acho que isso, né, a China parece estar muito bem posicionada. Talvez até os Estados Unidos vai ter o cara mais na vanguarda. Então, sei lá, a Tesla está mais na vanguarda que o BYD, sim, mas acho que o preço que eles produzem é muito mais baixo, tem muitas marcas lá, uma competição, né, muito mais, né, sei lá, acirrada do que nos Estados Unidos. A mesma coisa vale para robô. Figure nos Estados Unidos está incrível, acho que é melhor do que o Unitree hoje. Só que, né, tem tantas marcas e tanto capital que eventualmente eles podem fazer um catch-up. Eu acho que isso vale para quase todas as aplicações. Mas ordem de grandeza, acho que o investimento em AI nos Estados Unidos ainda é muito maior do que o da China, né? Apesar de ser das economias que estão... É que depende como é que você inclui, assim, no mundo tipo de venture capital, quando você olha essas coisas, sim. Mas se você inclui tipo, toda a energia, infraestrutura que você precisa para isso, né, eu acho que... Sim, tipo, quando você soma, né, o CAPEX que Meta está fazendo, a Amazon, a Microsoft, a OpenAI são gigantescos, nem se compara, mas que o país como um todo, sei lá, energia nuclear, por exemplo, energia solar, ou, né, esse tipo de coisa, a China está crescendo muito mais que os Estados Unidos. Então, sim, em algum momento será que eles conseguem fazer esse catch-up? Né? Acho que é mais essa. E o ponto é, tipo, se você tiver um modelo de AI que está quase tão bom quanto o dos Estados Unidos, que é o que eles fazem, eles meio que, né, fazem esse... né, copiam o modelo americano, né, tem uma palavra mais sofisticada para isso que eu estou esquecendo agora, mas basicamente eles, né, conseguem back into o modelo americano, né, faz esse modelo aberto que está um pouquinho pior que o do americano, só que não é tanto pior. E aí, se você tem energia barata e está construindo todas as aplicações de uma forma barata, talvez você vai disseminar isso na economia mais rápido do que nos Estados Unidos. Né? Acho que é um pouco os impactos para a produtividade, para tudo, podem ser maior. Né? Dá para dizer que hoje o investidor que quer surfar AI do mundo, né, ele deveria ter um pé nos Estados Unidos e um pé na China? Qual o tamanho de cada uma desses pés? Ou a China ainda é um negócio muito difícil de vocês acreditarem que é um país ininvestível, né? Eu acho que houve em algum momento essa discussão, né? Assim, o problema da China é que você não tem clareza, né, nos dados, ou você não tem até transparência, né? Ou é um país que você investe, mas não sabe se vai ter o seu dinheiro de volta, né? Mas dá para dizer hoje que o investidor global que quer surfar um movimento de AI aí dos próximos 5, 10 anos, ele precisa estar nos dois países ou nas duas empresas? Então, acho que sim, só que além disso, acho que é mais complicado que isso que eu falei, né? Porque talvez essa resposta as pessoas podem entender, tipo, então comprou o S&P, o MSCI China, acabou, né? O que eu acabei de explicar é que talvez os grandes vencedores são empresas privadas dos Estados Unidos.
Tem empresas na Europa incríveis, são multinacionais, por exemplo, de industrials, que são grandes plays de AI também. Acabei de falar SoftBank, é o play de OpenAI, que está no Japão. Não falamos ainda mais Coreia e Taiwan, estão muito bem posicionados, né, nessa cadeia aí de AI também. Então, acho que tem muitas oportunidades e eu acho que é meio simplista, né? A gente, sim, concordo que Estados Unidos e China são os grandes vencedores, mas talvez quando você está pensando em termos de moeda ou dívida, PIB, receita do governo, esse tipo de coisa macro, mas em termos das empresas, né, hoje em dia não é tão simples quanto, né, só comprar os índices, né? Por isso que, vendendo um pouco o meu peixe, né, eu acho que a nossa gestão ativa esse ano acho que foi o grande diferencial, né, de poder, né, selecionar os nomes, que as coisas estão mudando muito rápido. Né? Então, como eu falei, acho que o maior exemplo que todo mundo conhece é Google, que no começo do ano era o cara de search, vai se ferrar com o ChatGPT, vai entrar em search eventualmente, todo mundo sabe. Mas no final das contas, o modelo deles de Gemini, que era um dos piores no começo do ano, agora está pau a pau empatado ali com o ChatGPT. E eles são, né, muito bons em várias frentes aí, acho que do futuro. Aí, né, eles fazem os TPUs com a Broadcom, que agora as pessoas estão vendo que esse é o tipo mais sofisticado mesmo. Então, acho que é um dos, né, grandes pioneiros de AI, que, né, foi de copo meio cheio para copo meio vazio para copo meio cheio agora. Então, acho que essas coisas mudam muito rápido. Então, né, de vez em quando, tipo, esse ano a gente tem uma exposição grande a Coreia e Taiwan, que foi e Japão, né, veja só bem, que foi super bem. Então, a Ásia tem sido muito bom, não necessariamente, né, nos plays tradicionais, assim, né, dos índices e tal, mas... Você acha que daqui para frente a gestão ativa vai ser cada vez mais importante, dado que as coisas já estão mais ou menos no preço, os índices, os ETFs estão muito concentrados nos grandes players? De novo, aqui esse é o momento que o gestor também tem que falar, né, sem qualquer amarra, né? Dado que esse é o teu mandato, né? No final do dia, hoje, o teu mandato como gestor é tentar selecionar as opções para ganhar dinheiro lá fora com todas essas complexidades, né? Seja em AI ou não, mas como você acha que a gestão hoje ativa, né? Só dando um passo antes, né? Assim, o mercado de passivos, né, ou de ETFs, né, que replicam índices, né, que não necessariamente... Os ETFs que replicam até alguma gestão que não precisa ser necessariamente passiva, né? Eles dominaram o mundo, né? Uma gestão muito barata, enfim. Você teve uma indústria nos Estados Unidos ali de hedge funds e de gestão ativa que não conseguiu superar o S&P durante muito, muito tempo. E, enfim, você tem todo um incentivo aí para uma indústria passiva, né? De tudo que a gente falou aqui, né, é que, verdade, isso aconteceu no passado, mas dado que a gente está entrando agora numa nova era, onde tem exageros por todos os lados, de repente a gestão ativa pode ajudar o investidor a navegar melhor sobre todas essas variáveis, né? Como é que você tem visto isso? Assim, estruturalmente eu sempre recomendo para os clientes, eu acho que tem que ter ETFs também, eu acho que é uma coisa, né, para quem não está no mercado no dia a dia, que o mundo muda muito, eu acho que tem uma boa parcela do teu patrimônio em ETFs, eu acho bom, justamente lá fora, que a Bolsa tem uma composição de empresas de qualidade, tudo isso. Dito isso, o que eu estou falando é que eu acho que, né, no momento que a gente está vivendo hoje, eu acho que sim, o stock picking está fazendo toda a diferença. As duas coisas, gestão ativa e stock picking. Né? Eu acho que esse ano a gente conseguiu navegar bem, né, no começo do ano, ficando mais pessimista com os Estados Unidos e mais otimista com a Europa, China e até Brasil, né, meio que as alternativas aos Estados Unidos. Depois, quando a gente acha que chegou na Bacia das Almas e o Trump capitulou ali, a gente achou que estava muito barato os Estados Unidos e o pessoal está muito pessimista com os Estados Unidos, AI e tudo isso, a gente virou a mão, fez exatamente o contrário, ficou long Estados Unidos e tecnologia especificamente e vendido nessas outras geografias. Eu acho que a gente está meio que esse pêndulo, né, foi para um extremo, agora está voltando, está talvez no meio do caminho, mas ainda não está, né, tão claro para todo mundo, né, dado, né, acho que um dado, que nem você falou da Faria Lima, essa coisa que todo mundo repete, mostra que a gente não está ainda na exuberância, eu acho que longe disso. Então, sim, eu acho que né, ter essa gestão ativa, né, de, né, quando você tem que se defender, quando você tem que ir para ataque, geografias, setores, tudo isso. Acho que além disso, acho que o stock picking, né, então uma vez que você concorda que AI é a grande tendência do mundo, escolher quem são os vencedores e perdedores, porque isso faz toda a diferença, que não vai ser o índice como um todo, na minha opinião, que nem eu acabei de falar, e também quem que é o vencedor e perdedor está mudando muito rápido, né? Então, acho que isso que vai gerar as grandes oportunidades aí para frente.
Hoje, tipicamente, como é que vocês, olhando aí a parte mais técnica da gestão do portfólio, com quantas ações vocês costumam ter na carteira? Tem algum limite por concentração de papel, ou por concentração do setor, geografia, enfim, como que depois de toda a análise mais fundamentalista, tá na análise macro aí, dado que vocês têm essa flexibilidade de ser um pouco mais tático, olhar um pouco mais o mercado, né, como que na média, né, o portfólio vai estar refletido do ponto de vista mais conceitual, assim? Então, o WHG Global Long Bias a gente vê como um hedge fund, né? Como se fosse americano, que nem se falou no começo, né? Eu trabalhei metade da minha carreira nos Estados Unidos, sou americano e brasileiro, estudei fora, etc. Então, a gente é um hedge fund, a gente pensa numa exposição líquida mais ou menos 60%, como nosso, né, regrinha de bolso, assim, mas a gente já variou, já chegou a 0, já chegou a 100, então, né, isso mexe bastante. Além disso, né, a gente também, só para deixar claro, então a gente não pensa tipo a gente contra o S&P ou o MSCI World, a gente está over, under, a gente é um fundo de retorno absoluto, onde estão as grandes oportunidades, mas a gente gosta de ser um portfólio bem diversificado também, não quero ficar só no fator de, a gente está falando de AI aqui, né, ficar só em tecnologia ou só em, sei lá, mercados emergentes ou whatever, não, a gente fica realmente, né, focado, bem diversificado em várias ideias, vários temas, fatores, então a gente olha o portfólio desse sentido. A gente tem tido mais ou menos, quando a gente olha na história, com umas 40 posições em cada momento. Isso pode parecer muito, mas normalmente tem muita coisa que é uma cesta de ações, é um tema. Então, sei lá, eu gosto de dar o exemplo de, né, no começo do fundo, até talvez o começo desse ano, a gente tinha um tema bem grande em bancos europeus, né, que era uma coisa que estava fora de moda, a gente achou que estava muito barato, né, muito conservador, né, capitalização dos bancos, o juro real estava de negativo para nominal, né, de negativo para positivo na Europa, que ajuda muito eles, pagando muito dividendo, foi muito buyback, mas a gente fala, putz, né, banco europeu sempre tem alguma surpresinha no trimestre, né, não preciso ser um herói, só ter um que a gente acha que é o melhor de todos, então a gente montou uma cesta de ações, uns 4 bancos, e de vez em quando a gente trocava o que está dentro e tal, então, mas é meio que uma ideia que vira, né, algumas posições. Então a gente tem várias coisas dessas, né, tipo, sei lá, energia para AI virou um grande tema, então a gente tem várias utilities e tal que a gente tem, que não é necessariamente só uma empresa, então isso, né, eu acho que explica um pouco o número de posições. Em termos de concentração, a gente pensa uma posição pequena tipo 2%, média 5%, uma posição grande é tipo 10%, e o nosso máximo é 15%, né? Que a gente chegou poucas vezes aí na história do fundo, isso para nomes individuais, né? Se a gente tem um índice ou uma cesta, né? Claro que a gente pensa no nome individual embaixo daquele índice ou cesta, então pode ser maior que isso. É um pouco assim que a gente organiza o portfólio. Legal. E sobre, a gente falou aqui um pouco sobre ideias, né? Tentar desmistificar alguns consensos, alguns conceitos também, conceitos e consensos, né? O que hoje, né, olhando até para o portfólio, a tua ideia, o que você acha que, fugindo um pouco aí talvez dessas principais teses, né, o que o mercado hoje lá fora está falando que a gente acaba nem falando aqui, né? O que são teses ou temas ou empresas que a gente vê pouco falar aqui que para você hoje brilha os olhos? Eu falei algumas, se quiser que eu entre um pouco mais no detalhe, né? No último overview a gente falou de várias ideias lá diferentes, assim, sei lá, se quiser eu falo tipo essa empresa de memória, né? Hynix, né? Fica na Coreia, né? Eu cobri ela quando eu comecei no buy side, falou na Moon Capital, era focado em mercado emergente, fazia tecnologia. E hoje em dia a gente tem um time que fica em Nova York, né? Que cobre tecnologia, que cobre bem no detalhe isso. E a gente chegou na conclusão que memória é um dos grandes gargalos. A Hynix, historicamente, era meio que a número 2 depois da Samsung. Hoje em dia, eles estão na fronteira, então passaram a Samsung em termos de estar na fronteira tecnológica. Eles fazem uma memória chamada HBM. Né? Essa memória é a memória que você usa nos servidores, né, que usam GPUs da NVIDIA. Samsung, eu acho que acabou de ser aprovado pela NVIDIA. Eu sempre tenho uma notícia que vai ser aprovado, mas ainda não está aprovado. E a Hynix já faz isso há, sei lá, 1 ano e meio, por aí. Já estão entrando agora em HBMs customizados, que são esses HBMs, né, para os grandes clientes, tipo Meta, Google, né, Microsoft, etc., que precisam disso. Eu acho que a demanda por AI, né, tem um pouco essa ideia que é uma bolha, só que a gente discorda, a gente acha que normalmente a bolha é quando você constrói muita oferta e não vem a demanda. Tipo, no caso da bolha da internet, você construiu muita fibra e não veio aquela demanda. Hoje em dia é o contrário, né? Tipo, não tem oferta o suficiente, tanto de energia quanto de GPU, né? A gente não tem oferta suficiente. Então, quando a gente olha a demanda que vem por aí,
né, a gente acha que vai precisar de muito mais memória que estão nos modelos. Uma coisa que a gente mostrou no último review que eu achei que foi legal, né? A gente pensa que eles estão crescendo muito e que 2027 é meio que o ano que as coisas meio que estabilizam, o primeiro ano normal. Então a gente pensou um ano atrás, o que era a nossa estimativa para 2027, o que era a estimativa do consenso e qual que é a estimativa hoje. Então a ação subiu 100%, eu acho, esse ano, mas a estimativa para 2027 subiu, acho que 160%. Né? Então, na verdade, a empresa está mais barata hoje do que estava um ano atrás. E a gente acha que essa estimativa, na verdade, tem um risco muito alto de ser muito maior do que isso, né, daqui a 2 anos. Então, a empresa está treinando 4 vezes PI nos nossos números de 2027. Na Coreia as coisas treinam barato, né, mas as pessoas também pensam que memória é um negócio cíclico, que é um commodity, eventualmente normaliza, mas na nossa cabeça isso aqui só está crescendo e só está, né, tem mais e mais demanda do que o contrário, do que normalizar. Isso é um exemplo. Falei aqui de SoftBank algumas vezes, então só para explicar um pouco a tese, né? SoftBank, historicamente, é uma empresa aqui no Brasil também investe em um monte de empresas também, né? Historicamente é muito alavancado, investiu em um monte de startup que deu errado, teve um investimento que salvou tudo na vida, que era o Alibaba, foi um dos maiores investimentos ever, né? da história do mundo, e salvou tudo, mas aí recentemente eles começaram a simplificar o portfólio, não estão mais em Alibaba, né? Tem menos alavancagem, etc. E tem 2 empresas que correspondem por quase 100% do portfólio deles, que é ARM e OpenAI, né, que é o ChatGPT. E a ARM é uma empresa de semicondutor listada, que a gente acha que está muito bem posicionado também, que, né, faz chips para celular, mas também vai entrar, a gente acha, nesse mundo de GPU, etc. E a OpenAI, né, que teve essa rodada de 300 bi, agora tem uma rodada de 500 bi, a gente faz uma conta lá que a gente acha que, na verdade, né, a OpenAI deveria valer talvez 3 tri, alguma coisa assim, não ficaria surpreso se virar a maior empresa do mundo em algum momento. Né, eles têm 12% dessa empresa, então você faz vão ter, né, agora com essa reformulação do OpenAI, tem a opção de comprar, né, o que eles não têm ainda no valuation 300 bi. Então, acho que é uma empresa, quando você faz o sum of the parts, eles treinam um desconto ao NAV, porque historicamente é um monte de empresa marcado, né, meio de venture capital, que ninguém acreditava. Nesse caso, acho que a marcação está para baixo, né? Então, acho que é totalmente diferente você ficar aplicando desconto histórico. Então, para a gente, acho que é uma grande oportunidade, porque acho que é a empresa que você quer ter acesso, no final das contas, né, de AI. Assim. Então, via uma empresa que tem 2 companhias de baixo negociando a um certo desconto pelo que elas podem valer. Exatamente. Mais alguma outra empresa que você vê assim, que o pessoal assim, passa longe de conversar e que hoje é uma posição legal de vocês lá, que conta uma história boa de todas essas teses que a gente falou aqui? A gente falou de China, né? Então, na China, a gente tem algumas empresas que eu falei. Eu acho que nos Estados Unidos eu estou meio que fugindo das MAGs, mas a gente está na China gostando das MAGs chinesas, né? Então, a gente acha que elas são baratas, crescem pra caramba, estão bem posicionadas. Acho que uma que a gente citou no último overview que a gente tem falado é tipo o Xiaomi, né, que aqui no Brasil é bem conhecido, faz celular, né, Android, que muita gente tem aqui, é um player grande no mundo. Eles meio que fizeram o que a Apple não conseguiu fazer. Então, todas as críticas que as pessoas têm para a Apple, que não investiu em AI, não conseguiu entrar no mundo de carro autônomo, que tinha esse boato, montaram um time, etc, etc. Não gasta muito em CAPEX, né, e talvez, como eu falei, pode acabar sendo disrupted. A Xiaomi conseguiu se reinventar, já é um líder em celular. Ele é meio que uma marca cool lá na China, né? Tem o equivalente dos Apple Stores lá, etc. E além do celular, além de vários outros gadgets que eles fazem, agora eles entraram no mundo de carro autônomo e tem um carro incrível por um preço bem atraente, com margem alta. A fábrica é totalmente automatizada, assim, no nível, né, assim, chocante. Eles também são um player de robô, né? Então lá na frente, quando isso for uma indústria grande, pode ser um play também. Isso é um exemplo, mas a gente gosta de outras também. A gente também tem uma cesta de ações de semicondutor na China, cesta de ações de humanoides também, de outras commodities que a gente acha que são, né, importantes, que a China é competitiva. Então acho que tem uma exposição relevante lá também. Legal. Uma dúvida, e aí de novo, aí eu vou ter que me recorrer a uma pergunta meio da Faria Lima, claro. Que é o que justifica a NVIDIA valer 4,4 trilhões de dólares? É difícil acreditar que deveria valer tudo isso, né? Apesar de ter uma empresa incrível que cresce muito e tem muito a crescer ainda, né? 4 trilhões de dólares é muita coisa. Então, a China, a prioridade número 1 da China seria ter GPUs, né, para não ficar dependendo dos Estados Unidos, ter que ouvir o Trump, né, dando esporro neles todo dia. Com toda a capacidade que a China tem, todos, né, os recursos que eles têm, eles estão assim, muito, mas muito atrás da NVIDIA. Eles ficam felizes da vida comprando a NVIDIA de 2 gerações atrás,
né, o novo chip da NVIDIA vai ser 32 vezes melhor do que o chip de hoje, né, que é outro ponto para AI, para todas as repercussões disso. O modelo já é incrível. Imagina quando tiver capacidade de 32 vezes a mais, que começa no próximo ano. Então, eles estão muito na frente da competição, né? A AMD, que era meio que o número 2, assim, está muito atrasado. A gente acha que a ARM, que não falei, talvez entre nesse mundo de GPU, mas basicamente não tem muita competição. E tem uma demanda assim, reprimida. Se eles fabricassem o dobro do de GPU com, né, em vez de 32, 64 vezes melhor, teria ainda mais demanda, né? Então acho que é um negócio que o custo vai caindo e a demanda vai expandindo. Então, e eles entram em várias coisas também periferais ao GPU, né? Então, dado que o GPU é a coisa que está todo mundo querendo ter, eles agora estão montando, né, o sistema inteiro, e aí você paga mais para ter o sistema inteiro. Então, esse deal que eles fizeram com a... né, não exatamente a NVIDIA, mas o deal que a OpenAI acabou de fazer com a Broadcom é de mais de 100 bilhões de dólares, né? E a Broadcom, que faz o chip, né, customizado, agora faz o sistema inteiro, né? Então, acho que a NVIDIA também está fazendo isso. São contratos assim, gigantescos. Então é uma empresa que a gente acha que vai crescer, sei lá, 25% por ano por mais 5 anos, uma coisa assim. Então se você bota lá na frente, o PI não está tão alto, né? Acho que é um pouco assim que as pessoas pensam. Não é uma empresa que a gente está super animado aqui no curto prazo e tal. A gente acha uma empresa incrível, tudo isso, mas também acho que andou demais, está meio que num preço justo. É a empresa que você fica torcendo para cair 50% em algum momento para você poder comprar, de repente. Pode ser. Se seria uma coisa. Chegou a cair bastante esse ano, deu oportunidade para comprar. É uma empresa exatamente, uma empresa que é buy on the dip e tal, mas que hoje em dia a gente acha que está num preço justo e não tem nada para fazer. E TSMC, né? Uma das principais apostas nossas aqui no Nord Global, né? Uma ação que a gente gosta bastante e está relativamente ainda barata se comparada a outras empresas, né? Vocês já tiveram posição? Tem posição hoje? Já tivemos, né, desde que eu cubro o setor, entrando e saindo. A gente gosta, acho que também é parecido nesse sentido que é dominante, né, muito melhor do que na competição, a escala que eles têm é incrível. Se você quer produzir um chip tipo, né, o da NVIDIA, né, em escala global, TSMC é meio que o teu parceiro. Eu acho que o valuation é um pouco mais aceitável, que eu falei, porque está na Ásia, né, a mesma coisa que eu falei da Coreia, né, Taiwan também tem esse risco existencial, etc. Né, também está no meio ali dos Estados Unidos e China, nessa geopolítica. Talvez, né, se eles quiserem fabricar nos Estados Unidos, vão ter que investir muito, criar outro supply chain nos Estados Unidos, que eu acho que demora, é caro pra caramba também. Então acho que tem um pouco, né, disso, mas a empresa que a gente acha que o resultado vai ser muito forte até o final do ano. Vai começar a ramp up vários clientes novos também, né, chips novos dos grandes clientes deles. O iPhone está vendendo bem pra caramba, então tem toda essa cadeia que, né, supre eles. Então a gente gosta do posicionamento deles também aqui. Legal. A gente está chegando aqui no final. Eu queria deixar aqui também um pouco dos minutos finais para você contar mais aí sobre a estratégia do fundo, né, a tua equipe, enfim, as pessoas que estão querendo compartilhar da tua visão de fazer investimento pensando nesse novo mundo, né, dado que você tem aí todo um histórico de ter trabalhado fora, fazer um produto que está disponível para brasileiros e que olha muito mais para fora do que a gente olha para o Brasil, né? Uhum. Contar um pouco mais da tua estrutura, enfim, estilo de gestão e como que as pessoas que gostariam de investir devem olhar para esse veículo. Então, quando eu penso na missão da WHG Asset, né, eu acho que o time trabalhou, né, eu, nosso economista-chefe, meu braço direito co-gestor, lá a gente trabalhou junto na Verde, depois na BW, né, 2 casas bem focadas no global, mas antes que você me introduziu, trabalhei, né, 10 anos lá nos Estados Unidos também, no mercado financeiro, em fundos e tal, sempre olhei long, short, global. E o que a gente quis trazer para o, né, acho que para o mercado local era um pouco isso, né, acho que o que a gente fez talvez na BW, né, para uma das grandes famílias do Brasil, agora na WHG, que tem uma wealth lá para várias grandes famílias que a gente começou fazendo isso, a gente quer meio que trazer para o brasileiro como um todo, meio que olhar o que está sendo feito lá fora, que está na fronteira, e trazer para o asset allocation do brasileiro, o portfólio do brasileiro, que eu acho que, né, tem bastante multimercado, bastante fundo de ações Brasil, tem bastante NTNB, bastante alternativos, né, aqui no Brasil. A gente pensou, acho que está faltando
né, o que é muito grande lá fora. Então, muita gente fala, a gente é uma asset de nicho, né? Fala, pô, nosso nicho é a maior coisa do mundo. Acho que o contrário que é o nicho, assim, né, do jeito que a gente pensa. A gente acha que isso vai crescer. Então, né, claro que o nosso fundo principal é o WG Global Long Bias, que é o nosso hedge fund, que eu acho que, né, não tinha muito, né, um fundo assim, né, que é long short, global, diversificado, com benchmark é retorno absoluto. Então a gente pensa na gente como nessa categoria de long bias, que nem tem, né, multimercados. Hoje em dia é totalmente aceitável. O multimercado tem a maioria do risco no global e ninguém bota ele numa caixinha. Não, eu só vou olhar você contra Brevan Howard e sei lá o quê. Não tem problema de comparar com o multimercado brasileiro. A gente pensa que o nosso benchmark é IPCA mais yield 1B, que é que nem um benchmark dos long bias brasileiros, só que a gente opera mais global do que Brasil, então deveria estar nessa mesma, né, caixinha que nos multimercados estão lá. É um veículo de retorno absoluto que usa ações como o instrumento dele. Então, acho que esse é o primeiro ponto, mas aí como casa a gente também tem outras estratégias, eu acho que ao longo do tempo a gente quer ter outras coisas que são meio que, né, vamos trazer o que é feito lá fora, o que os endowments, pension funds, né, os grandes alocadores estão fazendo lá fora, que a gente não tem aqui no Brasil, então a gente tem uma estratégia, né, sistemática, macro lá também, a gente está montando, né, uma estrutura também, né, de um pouco de privados e tal, então a gente acha que tem, né, outras coisas, assim, a gente tem uma estratégia de asset allocation que eu acho que é bem pioneira também, fazendo um pouco o que os grandes alocadores fazem lá fora, usando ETFs, que nem a gente falou um pouco de ETFs aqui também, né, de uma forma que você tem um portfólio balanceado, usando um pouco a nossa visão macro de mundo, né, quando você quer ter renda fixa, renda variável, ativos reais, alguma estratégia de retorno absoluto, né, qual a nossa visão de mundo, quer ficar over, under, e o que você quer ter em cada momento. Então, a gente acho que essa é a nossa cabeça assim, para asset ao longo do tempo, acho que é um nicho, né, bem grande, tem muito espaço para crescer. Acho que outras casas que eu admiro aqui no Brasil, né, às vezes quando eles estão mirando numa coisa, né, que não estava na moda na época e eventualmente o mercado foi, né, para essa direção e hoje em dia todo mundo quer crédito privado, ou, né, sei lá, coisa isenta, e, né, coisa com yield, esse tipo de coisa, que alguns anos atrás era uma coisa que se falava, isso aqui é ruim, o que é bom é multimercado e tal. Então acho que o que a gente quer fazer é, vamos focar no que a gente acredita que faz sentido, que tá, e esses caras acertaram porque o Brasil é bom de renda fixa e tem, né, tira alta e, pô, isso era a coisa boa aqui. Do mesmo jeito que a gente fala, pô, vamos fazer o que a gente acha que no mundo funciona, que é o futuro. Então a gente montou um time bem internacionalizado, com muita experiência no internacional. A gente tem, né, agora 3 pessoas em Nova York, né, e acho que tem um time, né, uma asset agora de quase 30 pessoas também, que a gente falou, o Long Bias chegou a 5 bi, como asset a gente está com, né, quase 7 bi. Então, e eu acho que, né, tem aqui até o final do ano deve conseguir crescer um pouco mais do que isso. Então a gente está, né, acho que a gente conseguiu crescer num mercado onde a indústria só encolheu, né? Acho que todo ano a gente quase dobrou de tamanho no Long Bias, desde que a gente lançou. E a gente acha que em algum momento essa coisa vira e a gente, né, um produto estratégia e como toda asset bem escalável, porque são mercados super líquidos que a gente acha que tem muito potencial. Agora, dado que você tem essa possibilidade de olhar o mundo todo, né? Uhum. Tem alguma coisa que você olha para o Brasil e fala assim, putz, aqui, apesar de todos os ventos contras, eu acho que esse case aqui, ou essa ação, essa empresa, esse setor, eu acho que tem algum atrativo? Então, já tivemos vários single names na história aqui do fundo, né? Acho que quando a gente começou o fundo, a gente tinha Petrobras, parecia barato, né? Sei lá, várias outras. Hoje em dia, a nossa cabeça para Brasil está muito linkado ao que eu falei no começo. No começo do ano a gente tinha Brasil, a gente acabou montando uma cesta de ações de qualidade. Acho que, né, tem essa... né, sempre essa, como é que é, né, as pessoas querem comprar small caps para dar aquela grande porrada assim, mas a gente pensa, poxa, vamos ver empresas de qualidade, que eu acho que também já tem é difícil, porque eu quero a qualidade 5 anos atrás, talvez não é qualidade hoje em dia, não sobreviveu tão bem, e eu acho que o gringo que comprava as ações de qualidade, né, talvez vai voltar e falar, putz, né, tá um pouco diferente, então é um pouco diferente né, do consenso, talvez. Mas aí a gente achava, tipo, quando o Trump tá fazendo coisa ruim, tipo, se ele for botar alguém no Fed totalmente, né, maluco, que vai cortar juros infinito, todo mundo vai querer fugir dos Estados Unidos, ele vai começar a brigar com a China, botar tarifa de novo 100%, etc. Aí você fala, pô, Estados Unidos, né, não dá para investir, temos que diversificar um pouco. Aí o Brasil era uma das alternativas, até porque tem uma eleição no próximo ano e muita gente fala, pô, vai ser a próxima Argentina, etc, etc. Então, um pouco a nossa cabeça. Acho que a China tinha esse AI DeepSeek, a Europa tinha eleição na Alemanha, gastando mais em defesa, tem algumas empresas também
que eu acho que mudou a composição do índice lá também bastante, assim, nas empresas de qualidade, não é o que era antigamente era banco e estatal, que nem o Brasil, hoje em dia tem várias industrials e empresas de consumo global que são incríveis, então a gente achava que tinha essa oportunidade para diversificar. Acho que a dificuldade que eu estou tendo com o Brasil agora é que eu acho que até quando os Estados Unidos vai mal, eu não sei se as pessoas vão querer diversificar para o Brasil, porque a gente está chegando mais perto da eleição. Eu acho que o idiosincrático brasileiro está crescendo o peso. Antes era muito mais o macro global, a gente olha o Brasil como gringo, né? Então falava aqui, né, encaixa no portfólio. Então teve alguns momentos de 22, a gente estava pessimista nos Estados Unidos, a gente achava que a tecnologia ia cair com o Banco Central Fed aumentando os juros, e tinha que comprar empresa de valor na época. Então a gente tinha estatais, sei lá, empresa estatal na Europa, coisa na China, e tinha Brasil, né, também, que é basicamente isso, é value. E no começo do ano a gente replicou um pouco dessa ideia, só que com ações de qualidade. Eu acho que agora, chegando aqui no final do ano, eu acho que a eleição vai começar a dominar tudo, então não sei quantas pessoas vão se sentir confortáveis, especialmente o gringo, né, que vê esse panorama que muda todo dia, é difícil de ter uma visão forte. Tem uma eleição no Chile e na Colômbia que a direita provavelmente vai voltar, muito mais simples de operar isso. Eles viram que a Argentina não é tão fácil a vida também, agora esse ano sofrendo. Então acho que o Brasil a gente vai tradar mais no local, assim, né? Se tiver convicção que vai para um lado ou para o outro, isso acho que vai dominar de agora para frente. Muito bom. Acho que cobrimos aqui todos os assuntos, passou bem rápido aqui. Te agradecer a WHG pela disponibilidade, pela aula aqui que a gente falou sobre vários assuntos. Para o pessoal que gosta de investimento internacional, para quem gosta de AI e toda uma dinâmica do que está acontecendo no mundo, né? Ter alguém para falar um pouco com essa visão é bem legal para a nossa audiência. Te agradecer, então. Agradecer também o pessoal que assistiu aí de casa. Lembrando que a gente está aqui sempre de volta a cada 15 dias, no YouTube às 5 horas. A gente também está disponível no Spotify, então convidar todo mundo para assistir os próximos programas. Beleza, pessoal? Obrigado, um abraço e até a próxima.